Existem instituições, uma olhada aqui no conceito de ética, né? Diferença entre ética e moral. Então, eu posso ter muito bem esclarecido, especialmente no caráter doutrinário, uma diferença muito grande entre ética e moral. Na prática, essa diferença ela não vai fazer sentido quando se buscar apurar a conduta de alguém. Na prática, espera-se que a moral seja cumprida, porque a moral ela decorre do costume e ele é um padrão cultural. E espera-se que dentro desta moral esteja a ética, que é a postura pessoal em que a pessoa está revestida, é aquilo que ela pensa e acredita e que está de acordo com a moral. Um quadrinho comparativo aqui entre ética e moral, né? A ética ela é tida como princípio como um comportamento principiológico, por assim dizer, é aquilo que está dentro da cabeça do agente. Ele é princípio, é permanente, é universal, é regra, é teoria, é reflexão e é bem e mal, né? Eu posso fazer, eu devo fazer, eu faço, né? E o professor Cortella, já fazendo aqui um chamativo, né? Ele, diante de uma conduta, ele fala que a gente tem que responder 3 perguntas, né? Para entender se aquilo ali é adequado e é ético, né? A primeira é, eu posso fazer? A segunda, eu quero fazer? E a terceira, eu devo fazer, né? Se a resposta for sim para essas 3 perguntas, eu estou agindo dentro da ética e dentro da moral também. E moral, por sua vez, né, é uma conduta específica, ela está cravada no tempo, ela é aquela conduta que se espera daquela pessoa naquele determinado prazo, por isso que se tem muito de moral nas leis, né? A lei é uma conduta moral elevada à obrigação de se fazer por todos, né? Ela é conduta de regra, é prática, é ação e é certo e errado, tá? Então, essa é uma colocação muito legal para a gente mergulhar um pouco mais e se aprofundar mais nessa temática da ética e da moral. Eu tenho aqui esse quadro que foi feito pelo professor Alvaro Ramírez, de Espanha, em que ele pergunta, ele faz ele faz uma digressão do que é essa moral e ele aparta a moral da ética, né? E ele aponta desde a origem etimológica, né, da palavra moral, mores, né, que é um costume, né? Aponta que a moral é individual quando ele implica em decisões e ela é social quando fala de valores e normas e princípios, até a ética, que aponta um conteúdo que é universal, é bom ou mal, né? Enquanto a moral é certo ou errado, a ética é bom ou mal. E para a gente mergulhar um pouco nesse assunto, né, a gente precisa falar de valores, né? E falar de valores, quando a gente trata de ética, e quando a gente fala de moral, né, a gente está falando do que eu posso, devo e quero fazer, e aquilo que eu posso e eu não posso fazer. Eu devo, não devo, posso, não posso, quero, não quero. É a dicotomia entre bem e mal, né? Nós, policiais civis, nós, diuturnamente, estamos nos colocando em posição de conflito entre a lei e a nossa vontade, né? Quando a gente, por exemplo, a gente se depara com um atendimento de uma ocorrência em que você percebe que, às vezes, o tratamento que a lei dá ao criminoso não é aquele tratamento que você espera, que você deseja, mas a gente precisa cumprir a lei e a gente precisa se atentar a essas pequenas armadilhas que são colocadas, né, diante do policial civil no dia a dia da nossa atividade. A gente tem que sempre fazer aquilo que a lei manda. E aqui, quando a gente fala de valores, eu não tenho essa terceira via, né? É certo ou errado ou depende. Não. Se existe um código de rito, se existe um procedimento a ser cumprido, eu tenho a opção de cumpri-lo ou não, mas eu não posso cumpri-lo às vezes. Eu sempre tenho que observar aí o tratamento legal que é dado a isso.
E quando a gente fala de valores, né, vamos mergulhar em temas polêmicos, porque quando a gente discute moral e ética, não tem como não abordar temas que são tortuosos dentro desse caminho, mas que servem muito bem para ilustrar isso, né? 3 temas que sempre são polêmicos, né? Futebol, religião e política, né? Futebol, vamos pular essa parte, mesmo porque meu time acabou de perder o campeonato, então nós vamos ficar com outros temas menos polêmicos. Vamos falar de religião e vamos falar de política. Então, eu vou lançar aqui para vocês uma série de imagens, né? Essas imagens, elas simplesmente apontam o paradoxo da religiosidade e que apontam um dos valores mais pesados para o ser humano, né? Hoje, nós temos como base três fundamentos religiosos, né? A gente tem o cristianismo, a gente tem o islamismo e a gente tem o judaísmo. São 3 bases de religiosidade, por assim dizer, que se proliferaram pelo mundo. Cada um dando a sua contribuição, cada um dando a sua versão e apresentando aí o seu caminho de se encontrar um mundo melhor, né? E essas imagens são imagens coletadas aqui da internet, que vocês certamente já viram circular por aí, né? Uma mão segurando um par de mãos, né? Numa delas a estrela de Davi, no outro o crucifixo, o Dalai Lama, nosso Papa, e uma manifestação tida como artística por quem a fez, de pessoas sentando nuas em crucifixos quebrados. Cada uma dessas imagens vai fazer com que você analise cada uma delas e abstraia dela um valor. Certo ou errado, bem ou mal, né? O que essas imagens nos dizem? O que essas imagens nos faz pensar, né? Então, quando eu estou no campo da ética e da moral, eu preciso exatamente olhar para essas imagens e tentar entender o que elas estão nos comunicando, né? Eu trouxe essa aqui, eu não poderia deixar de trazer essa imagem, é uma propaganda, né? Tá nesse link aqui da internet, né? A loucura não tem fim. Quarta louca por Jesus. E um cidadão imitando um gesto de alguém fazendo uso de cocaína, só que ao invés de cocaína, a Bíblia, né? E na chamada aqui está, né? Quarta louca por Jesus. Então vejam que quando a gente fala em ética, em moral, os valores que a gente quer transmitir nem sempre são usados por vias adequadas. Olha que propaganda, no mínimo curiosa, né? Essa missão Praia da Costa, ela resolveu usar para comunicar aí a sua religiosidade. Bom, e sobre o tema religião, né, é uma coisa muito interessante, porque nós temos uma classificação de perseguição religiosa contra cristãos no mundo, né? Essa fonte aí é a Infielatento, blogspot.com, né? E está também além no portasabertas.org.br. Olha que coisa interessante, né? As pessoas ainda são perseguidas no nosso planeta em razão da sua fé, da sua crença religiosa. E crença religiosa está muito ligado com ética e com moral. Então, reparem como esse tema ele é atual. O gráfico é de 2015, mas ele ainda se presta aí aqui às nossas aulas, né? Perseguição extrema ali no Oriente Médio, Norte da África, né? Somália. Perseguição severa ali um pouco mais na Ásia, já entrando mais para o interior da África. E perseguição alta nesses países de cor amarela, inclusive aqui na América do Sul e Central e América do Norte, considerando o México nessa situação.
Bom, como a gente não pode deixar de polemizar, política, né? Nós vivemos nos últimos 2 anos, 3 anos, né, uma polarização política muito grande no nosso país. Famílias racharam discutindo política. E uma coisa muito interessante, porque nós estamos trazendo para o nosso cotidiano, por assim dizer, de uma forma muito usual, discussões de campanha política, né? A campanha acabou, né? As pessoas que foram eleitas ou impeachmentadas, né? Já estão aí ou exercendo seu cargo ou perdendo seu cargo. A vida segue, mas ainda se debate muito, né, com relação a isso. E cada pessoa tem a sua crença, cada pessoa tem o seu valor, cada pessoa tem a sua opinião formada com relação a cada uma dessas pessoas que vocês estão vendo aí na tela. O que isso pode interferir no trabalho policial? Em nada. A mesma coisa com relação a crenças, a fé que cada um guarda, né? Isso não pode interferir na decisão de um delegado de polícia, de um policial civil. Bom, e aí mais uma maquete muito interessante. Essa aqui foi da Folha de São Paulo, acabei esquecendo de colocar aqui, em que aponta que ainda existe, né, uma subsunção de alguns líderes, de alguns presidentes, à religião, à religiosidade, né? O Estado do nosso país, ele é laico, embora Deus esteja no preâmbulo da Constituição, né? Acreditamos em Deus por uma questão de constitucionalismo, mas não se tem uma religião oficial no nosso país. E isso é bom que seja assim. As questões de gênero, as questões de raça, religiosidade, machismo e feminismo, todas essas imagens aqui apresentadas, elas transmitem exatamente isso, né? Que os valores de cada cidadão precisam ser respeitados, a ética precisa ser observada e a moral precisa ser imposta. Tudo bem? Bom, vamos trazer a coisa aqui já para dentro da nossa cozinha. Vamos falar sobre ética profissional, né? Tem alguns conceitos aqui que eu acho muito interessantes, né? Ética profissional é o conjunto de normas éticas que formam a consciência do profissional e representam imperativos de sua conduta. Ou seja, essa ética, ela provém, no nosso caso, da administração pública, né? Nós podemos, até ao longo do tempo, modificar através do aperfeiçoamento dessas regras, mas enquanto elas não são aperfeiçoadas, nós precisamos cumprir as que estão aí. Ser ético é agir dentro de padrões convencionais, é proceder bem, é não prejudicar o próximo, dentro da lei, é lógico, né? O que se espera de um delegado de polícia, o que se espera de um policial civil? Um comportamento, um linguajar, um agir dentro dos padrões que se espera de uma boa polícia. Quando você vai na igreja, você quer ver um padre de batina, né, levando o evangelho a todas as pessoas. A mesma coisa quando você vai num culto religioso, você espera que o pastor ele esteja ali agindo e falando e fazendo o bem. Quando você vai num hospital, você quer encontrar um médico, né, que atenda bem o seu cliente, que lhe dê atenção, né, que lhe prescreva medicação ou que lhe dê um diagnóstico e um bom prognóstico. Quando você entra numa delegacia de polícia, você espera ser bem tratado, bem atendido. É isso que a ética profissional nos impõe e nos demanda fazer. O indivíduo que tem ética profissional cumpre todas as atividades de sua profissão, seguindo princípios determinados pela sociedade e pelo seu grupo de trabalho. Então, veja bem, ele não pode inovar. A partir de hoje eu entendo que o correto é por aqui, eu vou por esse caminho, vou fazendo as coisas da minha cabeça. Não, isso não é ética profissional. Cada profissão tem o seu próprio código de ética que pode variar ligeiramente graças às diferenças das áreas de atuação, né? E quando a gente fala de ética profissional, a gente está falando da aplicação da ética no dia a dia e que nos
coloca aí no quarto tema, que é a ética no relacionamento profissional. Ética é sempre permeada por comunicação. E uma coisa interessante, vocês vão perceber isso na atividade policial, no dia a dia. Quando as pessoas chegam no plantão policial, elas estão divergindo, no mais das vezes, não é por causa das ideias, mas sim pela forma como uma está se comunicando com a outra, que gerou um conflito. Quando você atua num primeiro momento, no sentido de apaziguar os ânimos e tentar entender o racional das conversas, você vai perceber isso muito claramente. As pessoas, elas estão incomodadas com a forma como uma está se comunicando com a outra. A ética no relacionamento profissional é sempre permeada por essa comunicação. Nos relacionamentos com superiores, hierárquicos, colegas de trabalho e com usuários do sistema de segurança pública, ela se faz sempre presente. E é bom que se diga, nós temos que ter um mesmo patamar de comunicação com todas essas pessoas. Ele precisa ser cortês, precisa ser educado e, se possível, até elegante, né? A comunicação permeia toda a ética. E quando a gente traz isso para dentro da nossa instituição, aonde que estão os postulados éticos das nossas condutas? Estão na nossa lei orgânica. A lei orgânica da Polícia Civil, ela traz, a partir lá do seu artigo 62, deveres, artigo 63, transgressões, e a partir de então, 64 seguintes, responsabilidades. Dever é aquilo que eu tenho que fazer. E daí porque nós consideramos que o nosso código de ética, ele está inserido completamente no artigo 62 da lei orgânica. Transgressões é aquilo que eu não devo fazer, portanto eu não posso seguir aquilo. E responsabilidades é aquilo que eu vou ter que suportar se eu infringir uma transgressão ou se eu não agir dentro de preceitos éticos. E percebam isso, né? Vamos começar ali pelo artigo 62 da lei orgânica, né? Ser assíduo e pontual, ser leal com as instituições, cumprir normas legais e regulamentares, e todos, né, esses 17 incisos que trazem aí o artigo 62. Eles apontam o básico, o mínimo que um policial precisa ter para ser policial. Tanto é que a pena pela inobservância de deveres, ela começa com uma advertência, vai para a repreensão, pode ir para uma suspensão, e se essa falta de dever ela for uma falta reiterada, ela pode ensejar, inclusive, uma demissão, de acordo com o artigo 74, inciso 2, dessa mesma lei orgânica.